É isso aí, está entrando no ar mais um programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, segue a gente lá, semlimites.tv, também pela Rádio Sara Brasil FM 101.3, para você de São Paulo, e que alegria poder estar aí junto contigo, levando sempre conteúdos relevantes, num ambiente descontraído, para abençoar aí a sua vida, né? E hoje nós vamos falar de um assunto aqui que interessa para todo mundo, que é o assunto gestão do tempo. Você é um bom gestor do tempo? Ou você chega sempre atrasado nos compromissos, você está sempre perdido na sua agenda, você não consegue cumprir a sua agenda, aquilo que você se propõe a fazer? Então, vamos junto com a gente nessa próxima meia hora aqui. E eu estou hoje com um convidado super especial aqui. Quero já apresentar para vocês, já pedi ele para falar um pouquinho do currículo dele, né? Estou aqui com Samuel Rodovalho, seja bem-vindo ao Sem Limites. Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, programa maravilhoso, tenho acompanhado e é um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse tema, porque eu, como empresário, costumo dizer para os meus colaboradores, né? Gerir seu tempo é você ser uma pessoa mais feliz. E eles perguntam, mas o que tem a ver a felicidade com a gestão do tempo? Tem tudo a ver. Porque se você controla o seu tempo, você vive menos ansioso, você vive menos estressado, você vive menos... você tem mais resultado, você começa a ver as coisas da sua vida andando de uma forma mais rápida. Então, uma pessoa que tem tudo isso, ela se torna mais feliz. Então, eu gosto muito de falar do tema aí de gestão de tempo e vamos estar falando aí algumas dicas, né, de como você organiza o seu tempo para se tornar uma pessoa mais feliz. Não só para ganhar dinheiro, não só para isso, né? Se a pessoa entende isso, ela fala, uau, eu posso mudar totalmente a minha vida com pequenos exercícios diários que muita gente às vezes não faz. Joia, olha aí, vai ser muito bacana, tenho certeza que você vai aprender muita coisa hoje aqui no nosso programa, e está aqui também a nossa terapeuta, Ana Paula, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Obrigada, bispos, oi para você que está em casa, o tema de hoje está super interessante, né? É isso mesmo. Samuel, deixa eu já começar contigo aqui então, porque o tempo, se a gente for pensar, tudo que a gente faz precisa de tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem. Todo mundo ganha 24 horas no dia, é igual para todo mundo, ninguém tem mais tempo. Eu queria ser igual o banco lá, né? 30 horas. Não, você vai ter 24 horas por dia. E tudo que você vai fazer, você precisa de tempo. Você quer investir na sua família? Você vai precisar de tempo. Você quer investir no seu trabalho? Você vai precisar de tempo. Você quer investir na igreja, no reino de Deus? Você vai precisar de tempo, né? Então, o tempo é algo muito precioso, mas eu percebo que as pessoas não entendem esse valor, né? As pessoas jogam muito tempo fora, né? Jogam tempo fora e elas nem percebem que elas estão jogando o tempo delas fora. Vou te dar um exemplo. Vou contar uma história rápida para mostrar como é a vida da maioria dos brasileiros hoje. Eu vi um vídeo uma vez muito legal numa palestra que mostrava a rotina de uma senhora, de uma mulher que tem um filho, um bebê, uma criança em casa, e ela tinha uma missão no dia, ir na lotérica e pagar uma conta. Ela estava com aquilo na cabeça, né? Amanhã eu tenho que pagar essa conta, da energia da casa dela. O que aconteceu com essa mulher? Quando o dia dela começou, ela já olhou, quando ela saiu, acordou, fez os cafés, deixou a criança, organizou a criança, arrumou a criança, falou, vamos lá pagar a conta. Só que quando ela ia sair para pagar a conta, ela olhou e viu que ela esqueceu a louça suja. Aí ela, não, então peraí, eu vou voltar e vou lavar a louça rapidinho antes de ir lá pagar a conta. Então ela pegou e voltou e ficou lá, quase meia hora, 40 minutos lavando a louça. Quando ela terminou de lavar a louça, ela teve que guardar. Ela viu que a cozinha estava suja, ela foi e limpou a cozinha. Quando ela terminou de limpar a cozinha, ela já tinha perdido 1h30, 2 horas, já era hora dela de fazer o almoço, que a criança estava com fome. Então ela acabou, vou fazer o almoço antes de sair.
E aí ela ficou fazendo o almoço. Quando acabou o almoço, deu o almoço para a criança, ficou em casa ali, deu o almoço, acabou tudo, lavou a louça de novo, porque ela tinha que deixar, não queria deixar sujo, voltou, lavou a louça novamente e guardou tudo e pegou, e quando ela foi sair, a criança dormiu. E ela falou, porque almoçou, dormiu, não poderia sair. Então ela ficou esperando, então eu vou arrumar a casa enquanto a criança dorme. A criança dormiu 2 horas, 1 hora, 1h30, arrumou a casa. Quando ela pegou, falou, a criança acordou, casa arrumada, tudo arrumado, vou pagar a conta. Tá fechada a lotérica. Ou seja, ela fez um monte de coisa, foi produtiva, trabalhou, mas aquilo que ela precisava fazer mesmo, ela não fez. O que ela fez estava errado? Não. Tudo bem, faz parte da rotina dela. Mas qual foi o erro dessa senhora, dessa mulher? E essa história nos dá uma dica muito legal. Qual a moral dessa história? Tudo vai ser importante. Tudo que ela fez é importante para a vida dela. Mas não era a prioridade dela. Então, o princípio básico da gestão do tempo, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, como eu falei, gerir seu tempo te torna mais feliz, é você colocar quais são as suas prioridades. Então, se a prioridade dela era ir lá pagar a conta, antes de qualquer coisa, a primeira coisa do dia dela ela deveria ter ido lá e pagado a conta. Depois ela teria voltado e feito tudo o que ela fez. Então ela teria conseguido fazer tudo se ela tivesse administrado. Sim, ela poderia ter ido lá, em meia hora ela pagado a conta, voltado, arrumado a louça, feito a comida e tudo teria feito. Ou seja, no final do dia ela fez tudo que ela deveria ter feito, mas ela ficou angustiada porque ela não pagou a conta venceu, no outro dia poderia... Ou seja, essa mulher passou de um dia para o outro, mais uma vez angustiada, sofria, e ela ficou, e aí vem o estresse, vem a ansiedade. Então, ou seja, as pessoas não sabem organizar suas prioridades. Tudo é importante, mas você tem que ter prioridade, né? Eu sou muito assim na minha vida. Eu tento acordar e elencar quais são as coisas mais importantes do meu dia. O que é prioridade número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai matando ali, né? Vai Ponto. Cumprindo. E aí eu vejo que o meu dia rende, eu fico menos estressado, porque eu já resolvi as prioridades, e aí depois eu ganhando tempo. Eu acabo ganhando mais tempo fazendo as prioridades, né, de forma organizada, do que fazendo tudo de uma vez e junto, e chegar ao final do dia, é comum as pessoas que fazem tudo e não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada, é isso porque mesmo. Não colocam as suas prioridades, entendeu? Então, na vida empresarial, né, nos meus colaboradores, sempre das minhas empresas, eu costumo pedir para que todo mundo faça a sua agenda do dia, né? E faça um quadro, prioridade alta, média, não dá para ficar baixa. Com as coisas na cabeça, né? Não, aqui não está na cabeça. Eu tenho que fazer. Sim, escreve, coloca num quadro, coloca num papel, coloca numa agenda. Hoje a gente tem celular, né? Agenda no celular, Ou tem um monte de coisa. Prioridade alta, isso, média, baixa, nenhuma. Quando você vê, se você divide um quadrante, alta, média, baixa e nenhuma, e você escreve ali, e aí você olha para aquilo no final do dia, o que você realizou? É isso aí. É que tem a questão também eu acredito assim, às vezes a pessoa está tão corrida, ela não quer gastar esse tempo de parar para organizar a agenda. Ou então só fala assim, o que eu vou ter que fazer amanhã? Ela não entendeu isso que o Samuel acabou de falar. Quando você organiza, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, a organização vai fazer com que você ganhe até tempo. mesmo porque tem muitos compromissos que não dependem só de você, né? Então, por exemplo, se eu preciso ler um livro, eu posso ler esse livro em qualquer momento do meu dia, só depende de mim. Mas ir ao banco, por exemplo, eu dependo do banco estar aberto, eu poder fazer isso. Ou um compromisso que requer o tempo também de outra pessoa, eu preciso programar isso antes, né? Claro. Então, o tempo programando antes, ele na verdade, você otimiza o tempo, né? A gestão do tempo requer programação, né? Na verdade, muita gente, para mim, a falta do tempo é a desculpa da incompetência. Porque se você não consegue gerir o seu próprio tempo, você se torna incompetente com você mesmo. Ninguém pode falar, não tive tempo. Porque você não alinhou. E é muito comum as pessoas não saberem organizar suas prioridades e elas fazem a maioria das coisas que não são a prioridades realmente. Né? Isso. Se você escreve lá no teu quadrante, alta, média, baixa e nenhuma, tu vai ver muita gente está fazendo o que é nenhuma. É que se a gente deixar no automático, isso não é automático, né? Não Tem é, até um versículo que eu me lembro, um dos primeiros discipulados do bispo que eu participei,
ele diz que esse versículo era o versículo dele do ano, assim, isso me marcou muito, que era Salmo 90, 12, né, que fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, todo mundo tem o mesmo tanto de dia no ano, o mesmo tanto de horas no dia, todo mundo tem o mesmo tempo, é o único recurso que é igual para todo mundo. Mas dentro desse recurso existe quem sabe aproveitar bem, quem sabe contar ciência. os dias, né? Esse salmo é um salmo de Moisés, né? A maioria dos salmos são de Davi, são dos filhos de Corá, mas esse salmo especificamente é um salmo de Moisés. E se a gente for ver a história de Moisés, ele nasceu com um propósito, que era libertar o povo de Israel. Mas ele perdeu muito tempo, porque ele foi fazer na força dele lá, sem planejamento de qualquer jeito, ele matou egípcios, ele teve que fugir para o deserto, ele ficou lá 40 anos. Então a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos fugitivo no deserto e 40 anos cumprindo a missão dele. Só que ele cumpriu a missão dele até um certo ponto. Na hora de entrar para a Terra Prometida, ele não tinha mais tempo. Aí ele escreve: Senhor, ensina a contar os meus dias. Eu perdi muito tempo com coisas que não edificavam, né? E estou aqui deixando de cumprir o meu propósito, deixando de cumprir a minha missão, porque eu não soube gerir o meu tempo, né? Quero chamar nosso primeiro vídeo da internet. Vamos assistir um vídeo do Instagram. Presta atenção aí, um vídeo divertido aí pra gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem muita coisa engraçada, né? Na internet tem muito meme, muita coisa legal, né? Samuel, uma outra pergunta aqui que eu quero fazer, né? Nessa questão da gestão do tempo, né? Você gerir as suas prioridades, você saber aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor para você. Tem um mal do século, se chama ansiedade, né? As pessoas vivem ansiosas. Eu descobri uma coisa: eu sou muito ansioso, eu sou muito preocupado. Então, por que eu gosto de fazer tudo certinho, tudo no horário, tudo bonitinho? Porque eu descobri que eu estando com a minha agenda organizada, eu estando com minhas coisas em dia, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar preocupado. Agora tem gente que é o contrário, né? Tem gente que a pessoa é tão ansiosa que ela faz uma bagunça e ela não sai do lugar, né? E ela fica mais ansiosa ainda, né, com aquilo. Sem dúvida. A ansiedade, para mim, hoje, é a doença do século, porque com o advento da tecnologia, trouxe informação, né? E as pessoas, quando olham para tudo o que está acontecendo, para a vida do outro, para os Instagrams, para o que está acontecendo, elas já começam a se sentir ansiosas, porque elas também, às vezes, não estão ali conseguindo o que aquela outra pessoa tem, né? E ela exatamente não consegue porque ela não consegue gerir o tempo dela. Então, assim, se para você controlar a ansiedade, é você entender que você não consegue controlar tudo. Você tem que organizar tudo. Você não controla, às vezes, algo que foge do teu controle. Algumas situações fogem do teu controle. Só para vocês entenderem aí, gente. Vamos lá, Samuel. Samuel é pai, casado, tem 2 filhos. Filho novinho, né, Samuel? Um de 10 e um de 2. 2 anos. Samuel é empresário. Tem quantas empresas hoje, Samuel? Hoje eu cuido de umas 8 empresas. 8 empresas. Além disso, Samuel é braço direito do Bispo Rodovalho, cuidando da Sara Brasil FM, né? Das rádios. Da televisão. Tem um podcast que está bombando, que é o Conexão do Reino, né? Que tem na Gênesis também, passa na Gênesis, no YouTube. Daqui a pouco ele vai falar um pouco do Conexão do Reino, né? Eu sei que tem um programa na televisão também, na Gênesis, o Up Now, Soluções Financeiras, que eu ajudo pessoas a limparem seus nomes, suas dívidas. E pouco tempo tem um atrás... ministério com empresários ainda. Vivo pregando, falando, fazendo culto com empresários em várias igrejas. E pouco tempo atrás, o Samuel participou de um triatlon, né? Do Ironman. 3 Ironmans. Ele fez 3 Ironmans, né? Explica aí, Samuel, como conseguir tempo para fazer tudo isso. Foi aí que eu aprendi, de fato. Tem autoridade aqui para falar do tema, pra né? Quem não sabe, Ironman, para quem não sabe, o Ironman é
o completo, né, que eu fiz, 4 quilômetros nadando, 300 de bike e 42 de corrida, num dia. Eu fiz em 14 horas, foi sofrido. Mas o mais difícil não foi o Ironman em si, foi a preparação de quase um ano para o Ironman. Que eu literalmente não conseguia nem trabalhar mais. Eu tinha uma indústria farmacêutica na época, e eu falei para o meu sócio, olha, eu não consigo, eu vou trabalhar meio período porque eu não consigo, porque eu tinha que... Quem treina triatlo tem que cumprir uma agenda de treinamento. De alimentação, de tudo, né? De sono, né? Sono, todo dia 2 ou 3 atividades. Ou nadar, ou correr, ou pedalar. 2, pelo menos, todos os dias. De 1 hora, 1h30. Então eu tinha que fazer de manhã ou à tarde. Era muito estressante. Mas isso me ensinou a criar exatamente essa agenda das prioridades. Porque o esporte ali me deu um pouco de organização. Porque eu também era muito... ia fazendo... Né, estava com a fábrica, a indústria, começando a indústria, então eu tinha que trabalhar muito. Depois eu aprendi que trabalhar muito não quer dizer que você está trabalhando de forma eficaz. Sim, exatamente. Trabalhar de forma eficaz é você eleger prioridades, é você ir resolvendo os problemas, os mais difíceis para os mais fáceis, é você não ter ansiedade, não tá tendo aquela fobia de querer controlar tudo, resolver tudo. O empresário é muito assim, né? Vive preocupado, vive querendo resolver tudo. Isso. Não é assim. Então o triatlo me ajudou muito. E hoje eu consigo dar o melhor. Agora, né? Voltei à minha rotina, vindo para São Paulo semana, ficar final de semana em casa, minha família em Floripa. Nós estávamos em Brasília, ficamos 1 ano, agora a minha família voltou para Floripa e eu agora começo a vir a São Paulo. Mas, meus filhos eu fico sem ver eles a semana. Sim, mas quando eu estou de final de semana, eu dou 100%. Tempo de qualidade para eles. Então eu consigo, né, lá eu não atendo telefone, lá eu não trabalho, lá eu deixo claro. Eu ia falar sobre isso, Samuel. Quando você organiza a sua agenda, acontece isso. Peraí, hoje é o dia da minha família. Aí eu vou dar 100% naquilo ali, porque eu priorizei hoje a minha família. Por mais que eu tenha passado a semana fora, mas eu vou pegar. Tem gente que fala, não, eu estou com minha família, mas o cara está no celular, está na internet. Acho que a gente estava falando sobre ansiedade, tem a ver com isso também, né? Às vezes eu estou ansioso, porque na verdade eu sei que não vai dar tempo, porque eu não me programei antes. E as crianças também estão vendo isso, né? Quantas crianças hoje têm o pai presente ali fisicamente, mas ele não está. E aí aquilo gera uma ansiedade na criança. Quantas vezes a gente mesmo, né? Você está num compromisso pensando no que você vai fazer daqui a pouco, e aí você não faz bem feito nem o compromisso de agora, e nem consegue fazer aquilo que vai ser feito daqui a pouco, porque você está aqui, né? Eu já quase acabei meu casamento várias vezes, porque minha mulher disse que ela fala comigo e eu não escuto. Aí eu falo, mas eu estou te escutando, mas você não está nem olhando para mim, então agora eu tenho que olhar para ela e escutar olhando. É porque escutar é diferente de ouvir, né? Aí eu estou ouvindo, mas não estou escutando, a cabeça está em outro lugar, você está... Então eu falo, agora amor, eu vou ficar olhando, você fala, eu estou te olhando. Prestando atenção, é isso não, mesmo. mas isso assim, né, Cristiano, eu vejo o seguinte, cara, todas as pessoas que eu tenho entrevistado no meu podcast do Conexão do Reino, que eu entrevisto empresários de sucesso, eles têm algo muito legal, né, que é, claro, a fé, Deus sempre, né, porque o que a gente vê hoje nos empresários que não são cristãos, vem um problema... Ele vai para uma fuga. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Muitos bebem, muitos vão para os remédios, muitos se drogam, né? Nós e os cristãos, quando vem um problema, a gente dobra o joelho e a gente ora. Coloca diante de Deus. Isso ali, é uma né? forma de você também já entregar para Deus os seus problemas, né? Então, eu vejo que vários empresários cristãos de verdade são menos ansiosos, menos preocupados. Entrega o que eu não consigo fazer, aquele problema que veio na minha vida, na minha empresa, se eu não consigo resolver, então eu vou entregar para Deus, porque eu não consigo resolver. Agora ele passa o dia todo tentando resolver uma coisa que não dá para resolver. O bispo fala uma frase que eu gosto muito, não sei de quem não lembro agora, né? Que é ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Né? Então gerir o tempo quer dizer, você vai fazer tudo o que tiver na sua mão para fazer, mas a sua ansiedade você vai depositar diante de Deus, né, Samuel? Sem dúvida. E a pessoa, quando entrega e ela entende isso,
ela começa a ter uma vida leve, mais feliz. Por isso que eu falo, né? Eu falo muito de espiritualidade dentro das empresas. Eu falo isso muito nos eventos que eu vou, nos cultos que eu tenho falado para empresários, né? Que é ele se preocupar com a felicidade daquela pessoa. E aquela pessoa, se ela está infeliz, se ela está em depressão, se ela está angustiada, se ela está ansiosa, é porque ela está com algum problema de gestão de tempo dela, que ela não está tendo o resultado que ela espera. Sim. E ela leva aquilo para dentro da empresa, né? Então, as empresas hoje estão sofrendo muito com pessoas com depressão, com ansiedade, com burnout. Pós-pandemia aumentou muito isso, né? Sim, sim. Então, não estou dizendo para o cara espiritualizar, pregar. Não, eu estou dizendo que se uma pessoa mais feliz e espiritualizada, ela consegue entregar para Deus algo que ela não consegue resolver. Entendeu? Então, e aí ela descansa, né? Ela coloca nas mãos de Deus, ela descansa. Tem uma promessa na palavra de Deus que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma, está lá em Filipenses. Antes, nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. Aí a promessa qual que é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então, quando você coloca de Deus, você tem dessa paz. Eu quero chamar a participação do pessoal que está mandando os vídeos lá pelo Instagram. Segue a gente lá no nosso Instagram, é o @semlimites.tv, @semlimites.tv. A gente põe lá as caixinhas de pergunta e você responde com um vídeo, e aí você pode, através da sua resposta, participar aqui do nosso tema. Eu já vou chamar 2 participações do Elton e da Luciana. Nosso tempo está passando rápido aqui, o assunto é muito bom, a conversa é boa, Samuel tem muito conteúdo. Então eu já vou chamar as 2 participações do Elton e da Luciana. Pode soltar aí para a gente. Tudo bem, meu nome é Elton, sou músico, estudante, produtor, e eu costumo gerenciar o meu tempo, as minhas multitarefas que eu tenho no meu dia, de acordo com a minha agenda, né? Então eu procuro sempre reservar um tempo para cada coisa. Então um tempo para minha faculdade, digamos uma hora para minha faculdade, um tempo para o meu trabalho, um tempo para academia. Então eu costumo gerenciar o meu tempo dessa forma, fracionando as minhas tarefas por tempo determinado no dia, né? Então eu acredito que isso me ajuda a fazer multitarefas, me ajuda a ser mais produtivo, mais assertivo naquilo que eu vou fazer. E quando eu estou fazendo uma tarefa, eu procuro focar 100% naquela tarefa. Então eu procuro, por exemplo, quando estou estudando, eu esqueço o WhatsApp, eu esqueço o Facebook, esqueço outras coisas e procuro focar 100% naquilo. A mesma coisa quando eu estou trabalhando também, procuro focar 100% naquilo, esquecer rede social. Então eu acredito que o foco na sua tarefa e a divisão do tempo. Fala pessoal, tudo bem? Passando um pouquinho aqui para falar como que eu faço a minha gestão do tempo. Afinal de contas, são diversos papéis que a gente exerce ao longo da semana. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, dona de casa, eu sou profissional, eu também sou pastora, então eu tenho várias atividades para exercer ao longo da minha semana. Eu sempre me perdia muito porque eu não tinha uma agenda, um cronograma de tudo aquilo que eu gostaria de realizar, desde aspectos macros a aspectos micros. Então, eu sempre colocava um monte de atividade ali no meu dia a dia para tentar exercer o máximo possível. É óbvio, não dá para você fazer uma gestão de tempo e atuar em várias frentes se você não tem uma agenda ali para te ajudar. Mas o grande erro é tentar colocar um monte de atividade no mesmo dia. Então, como que eu comecei? E essa foi a principal chave que aconteceu ali na minha vida. Eu comecei com pequenas atividades ao longo do meu dia. Então, eu nunca coloco muitas. Eu sempre coloco no máximo 3 que eu preciso exercer de forma essencial. Olha aí que legal a participação aí do pessoal que mandou o vídeo pelo Instagram. Entra lá, @semlimites.tv, e você também pode participar com a gente, tá bom? A gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria fazer uma pergunta, Samuel, que eu sempre faço aqui em qualquer tema. Porque tem muita coisa que as pessoas sabem na teoria. Na teoria todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, tem que fazer atividade física, para buscar a Deus, eu sei que eu preciso orar. Mas na prática, às vezes a pessoa tem essa dificuldade de pôr em prática. Qual que é uma dica que você daria para quem tem dificuldade de fazer gestão do tempo, para colocar em prática tudo isso que nós falamos aqui hoje? Então, eu escrevi um livro uma vez chamado Hábitos de um Milionário, que eu vi que existe muita gente que não consegue controlar o dinheiro. E o princípio básico da gestão
do dinheiro, para mim, é a mesma coisa da gestão do tempo. É você olhar, escrever o que te toma tempo. Então, faça um exercício, faça esse exercício. Pega uma folha, um papel A4, né? E divide em 4 quadrantes. E escreve tarefas do dia, né? Para o dia de amanhã. O que você tem para fazer amanhã? E você coloca um quadrante muito importante, pouco importante, médio importante, pouco importante, escreve pouco importante e escreve nada importante. Ou seja, o que é lazer, você coloca como nada importante. Ler um livro, não quer dizer que não é importante, mas ele está lá no quadrante que você pode fazer a qualquer hora. Não é urgente, né? Não é urgente. E você coloca esses 4, escreve. E pronto. No outro dia à noite, pega aquele papel e lê. E vê o que você fez no seu dia. E aí você vai corrigindo. No outro dia você faz de novo. Porque ajusta, se você ajusta. enxerga ou te falar, você não adianta. A pessoa emagrece como? Quando a calça não serve, quando ela se vê no espelho e ela não gosta, ela tem que olhar, ela tem que ver, ela precisa, né? Então, esse exercício é prático e é fácil, uma folha e uma caneta. Ninguém precisa comprar aplicativo, sistema, livros. Não, gente, é você olhar. E aí você começa a colocar, poxa, realmente, hoje eu fiz um monte de coisa que não era, e o que era muito importante eu não fiz. Então, amanhã eu vou fazer. Gradativamente, você começa a criar o hábito de fazer as coisas mais importantes e você vai ver que vai sobrar mais tempo para fazer as outras coisas. Mas você precisa de ver, você precisa de ver de feito. Igual, quer poupar, quer saber como poupar dinheiro? Anote seus gastos. Faça um papelzinho, todos os dias chega em casa e anota. E você vai ficar surpreso que ao longo de 30 dias, o tanto de coisa de besteira que você gastou. Porque a pessoa ela vai gastando, ela não vê vai. nada, aí na hora que chega a fatura do cartão, ela toma um susto, né? Nossa, eu 30 gastei dias, isso tudo acontece aqui. com o tempo, né? Hã? O mesmo acontece com o tempo, Mesmo né? Porque acontece o com o dinheiro é um tempo. recurso da mesma maneira que o tempo também é um recurso. Escreva. Olha, quando você olhar, você vai tomar um susto. Porque você fala, meu Deus, eu fiz tudo isso e não fiz nada disso, entendeu? Então, esse é um exercício simples. Uma tarefa simples de se fazer e que com certeza vai mudar o hábito da pessoa. Ela gradativamente vai começar a olhar e falar, poxa, eu tenho que fazer o que está aqui. E aí ela vai ver que vai sobrar mais tempo para as outras coisas, entendeu? É isso mesmo. Samuel, quero te agradecer demais. Obrigado, eu que agradeço. Valeu Muito mesmo legal. aí a sua Parabéns pelo participação. programa. Quer deixar algum contato, alguma rede social, o pessoal seguir? Minha rede social, Samuel_Rodovalho. Eu não sou muito de postar. Quem posta muito é minha esposa. Eu te confesso que eu sou... Nem senha Mas eu lá sei. para o pessoal achar o Conexão do Reino. Lá tem o essas link coisas, do tudo. Conexão do Reino, tem o link do programa do Up Now no YouTube. Quem quiser comprar o seu livro, Hábitos de Milionário. SBS Shop tem também. Tem meu livro, eu tenho 2, né? O Hábito de Milionário e tenho Inteligência Espiritual, que eu escrevi com meu pai. Tive uma grande honra de falar sobre isso, que entra um pouco no tema da espiritualidade empresarial. Como você, né, se torna uma empresa espiritualizada. Não quer dizer que vai ser todo mundo crente. Não, eu falo que vai ser uma empresa feliz, com pessoas felizes. Joia, então, joia. Lá você consegue achar as minhas mídias, né? E os programas estão todos nas plataformas digitais, YouTube, Instagram também. Maravilha, maravilha. Obrigado, Aninha. Obrigada, prazer estar com vocês. Gente, chegamos ao final de mais uma edição do Sem Limites. Quero agradecer, segue a gente lá, se inscreve no YouTube, semlimites.tv, segue a gente no Instagram, @semlimites. Você perdeu o programa na Gênesis, vai estar lá no YouTube, você pode acompanhar e manda seus vídeos lá sempre para você poder participar conosco, tá bom? Meu Instagram é @bispo Cristiano, Cristiano com CH, segue lá, da Ana Paula é o Ana, toda ela, e que Deus te abençoe. Forte abraço.